Tema da mensagem. Já leu 2 Crônicas 33? Que altares pagãos eram aqueles? Feitiçaria? Sacrifício de filhos? Por quê? Se você é crente e lê a Bíblia todos os anos, como eu, já deparou com as seguintes palavras: altares pagãos, lugares altos, Deus ao será, queimar filhos em sacrifício, etc. Por que isso existiu entre o povo da aliança? Quando nossa leitura chega em 2 Crônicas 29, nós ficamos contentes quando vemos a vida de Ezequias. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, prosperou e Deus atendeu às suas orações. O único erro de Ezequias foi ser ingênuo e mostrar os tesouros do seu reino ao inimigo. Ele foi advertido por Isaías, pois esse inimigo iria voltar e se apossar de todo aquele tesouro no reinado de seus filhos. E quando Ezequias morreu, ficamos tristes de ler nas páginas de 2 Crônicas 33 sobre o comportamento do seu filho que ficou no seu lugar. Manassés, 2 Crônicas 33. Ele foi atrás dos costumes das outras nações e não fez o que era reto aos olhos de Deus. Ele construiu altares pagãos de adoração no templo do Senhor. Nos 2 pátios do templo, ele construiu altares para a adoração das estrelas. No vale de Ben-Hinom, Manassés queimou seus filhos em sacrifício. Manassés fazia adivinhações, praticava magia e feitiçaria e consultava adivinhos e médios. Manassés colocou uma imagem esculpida da deusa Aserá no templo. Pare nessa hora, comece a perguntar: que altares pagãos são esses? Por que adoravam as estrelas? Por que queimaram os filhos em sacrifício? Por que praticavam magia e feitiçaria e consultavam adivinhos e médiuns? Que deusa era essa que se chama Aserá? Você já parou para perguntar por que os reis de Israel e alguns de Judá adoravam os deuses de outros povos, deixando de adorar o Deus verdadeiro que os tirou da escravidão e opressão do Egito e os conduziu com segurança até a terra de Canaã, uma terra que manava leite e mel? Vamos pesquisar? Esses reis não temeram a Deus, mas deram ouvidos à enganação de Satanás, de que as bênçãos na vida derivavam não do Senhor, mas dos muitos deuses adorados pelas nações vizinhas. Mas havia advertência de Deus. Era perigoso. Deuteronômio 4, 15 e 18 diz: no dia em que o Senhor lhes falou no meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham muito cuidado para que não se corrompam e não façam para si um ídolo, uma imagem de qualquer forma semelhante a homem ou mulher, ou a qualquer animal da terra, ou a qualquer ave que voa no céu, ou a qualquer criatura que se move rente ao chão, ou a qualquer peixe que vive nas águas debaixo das águas. Perigos representados pelos anjos caídos. Esses anjos eram deuses ou entidades sobrenaturais que os pagãos veneravam e adoravam por meio dos seus vários ídolos. A palavra de Deus se refere a eles muitas vezes em todo o Velho Testamento como exército dos céus. O perigo que eles representavam era grande. O Senhor continuou sua instrução para proteger seu povo da influência desses anjos caídos em Deuteronômio 4,19. Que não levantes os teus olhos aos céus e veja o sol e a lua e as estrelas, todo o exército do céu, e sejas impelido a que te inclines perante eles e sirva aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. E quanto ao sacrifício dos seus próprios filhos? O rito de queimar os filhos em sacrifício era praticado na antiga Canaã e outras partes do Oriente Médio. Eles acreditavam que a incineração ritual de uma criança era agradável a Baal, a entidade demoníaca que governava suas vidas espirituais. Por meio disso, eles procuravam apaziguar seu Deus e garantir prosperidade para as famílias envolvidas. Praticava magia, feitiçaria, adivinhações. A magia e a feitiçaria não são nada mais e nada menos que adoração a Satanás. Sempre foi praticada de muitas formas diferentes por milhões de pessoas através dos séculos. Para saber mais sobre o assunto, entre numa loja de livros, você vai encontrar livros sobre feitiçaria elementar. Você ficará horrorizado ao folhear esses livros. Tem os encantamentos, adivinhações, cartas de tarô, leitura de bolas de cristal, astrologia, telepatia, psicografia, contatar espíritos guias, alquimia e muitos outros. Melhor é seguir a advertência de Deus em Levítico 19:31, que diz: não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Por último, vamos pesquisar sobre essa deusa Aserá. Aserá ou Asherá era uma deusa cananita da fertilidade, também conhecida nos tempos bíblicos como Astarte ou Astarote.
Os locais de culto da deusa e os objetos associados com esse culto eram chamados de Acherim. Esses altares ainda existem nos dias de hoje em vários países. É usado para se determinar um horário favorável para se iniciar algum negócio. Tem todo um esquema para se levantar um altar a essa deusa. Cada será tem o seu respectivo obelisco. Esse altar se torna um centro de poder. Eles observam os astros que aparecem em algum ponto determinado e sabem a influência que eles têm. Se você vir o obelisco por aí, lembre-se, eles são altares pagãos, lugares altos, condenados repetidamente na Bíblia. Por quê? Porque eles ofendem a Deus. Eles eram centro de adoração pagã, onde incenso era queimado a Baal e ofertas eram feitas em seu nome. A Bíblia menciona os bosques em que as árvores eram podadas e decoradas em nome de Baal e pedras monumentais ou obelisco eram erguidas. Muitas traduções bíblicas foram feitas cuidadosamente para esconder o fato de que os ídolos adorados pelos pagãos e condenados pelo Senhor Deus de Israel são principalmente postes ídolos de Aserá ou obeliscos reais. Essa malignidade existe até os dias de hoje. Vamos expor as trevas desses ídolos. Eles estão decidindo assuntos de nações com acordos perversos para a humanidade. Precisamos discernir os lobos que estão ao redor, que sempre disfarçam de ministro de luz. Eu vou terminar com a continuação do reinado de Manassés. Manassés, mesmo praticando magia e idolatria, se deu muito mal. Os comandantes do exército assírio invadiram Judá e com ganchos amarraram concorrentes e o levaram prisioneiro para a Babilônia. No seu sofrimento, Manassés orou com fervor ao Senhor, cheio de humildade, e se arrependeu diante de Deus dos seus antepassados. Deus ouviu a sua oração e atendeu o seu pedido, deixando que ele voltasse para Jerusalém e fosse rei de novo. Então Manassés declarou que o Senhor é Deus. Amém?